E aí, pessoal, amigas queridas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos gravar mais um episódio do nosso Pod Entre Amigas. Passa a vinheta. Estamos muito felizes, gente, por tudo que está acontecendo. Acho que todos os podcasts a gente sempre fala isso na nossa gravação. E a Leasa está aqui presente, né, Leasa? Para dar um oi aqui para as meninas. E para os meninos também. Porque hoje o nosso assunto, galera, é muito relevante, tá? E nós temos convidados especiais hoje. A gente tá ficando importante. E a gente não poderia deixar passar essa oportunidade, né? Das primeiras pessoas a serem convidados para o nosso pod, sendo os nossos digníssimos maridos, né, querido? Bruno e Gabriel. Oh, Uma salva de palmas, gente. E aí, Gabriel, como lá? é que a gente tá bem... Tayane fez questão que a gente gravasse na mesa, Literalmente. igual no podcast. Então, como eu sempre falo, arrasta sua cadeira, entendeu? Pega o seu cafezinho e senta com a gente, que hoje o assunto vai ser topado. Bora! Gente, o assunto hoje, nós iremos falar, como eu já tinha comentado aqui com vocês, um assunto muito, mas muito relevante. Não apenas para nós mulheres, mas principalmente para os homens, né? Por isso que nós convidamos os nossos digníssimos amados maridos. Hoje nós vamos falar sobre masculinidade à luz da palavra. E é isso. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sempre tenho acompanhado esse podcast incrível e para mim é uma honra fazer parte disso. Primeiramente, sendo esposo da minha linda esposa maravilhosa, né? Que junto A minha com a também, Thay, né? junto com a Thay, né? Tá aí encabeçando esse podcast e para mim é um convite muito lindo fazer parte disso. Muito obrigado pelo convite, meninas. Ei, agora é Gabriel, né? Preciso falar também da minha esposa, linda, maravilhosa, né? A gente tá muito feliz aqui com o podcast. Era algo que eu já via na minha esposa, que ela é muito comunicativa. A Babi também. Então foi o match perfeito. Isso. Gente, essa aqui é a nossa equipe, tá? Os nossos maridos... Editores, criadores. Incentivadores. Isso, né? Principalmente. Criador. Ouvintes. Filmmaker. Fotógrafos. E é isso. Isso mesmo. E aí, Bastidores, né? Eita, eu creio. eu também vou querer ver essa conversa. O investimento. Gente, mas vamos para o que interessa. Eu queria ouvir vocês, né? Hoje a gente tá aqui para comentar alguns assuntos, né? Referentes a esse tema que a gente já tinha falado. Mas a gente quer ouvir vocês, né? Como é ser homem nos dias de hoje? Claro, baseado na palavra. Porque hoje, né, ser homem, eu acho que tá bem... É, tá bem Talvez estranho. bem estranho, acho que essa é a palavra. Eu acredito que, em primeiro lugar, o que a gente precisa definir para falar sobre o que é ser homem é primeiro falar sobre hombridade, né? Porque ser homem, ainda mais no mundo de hoje que está relativizando tudo, sexualmente falando, ser homem hoje você pode dar margem para muitas coisas, né? Mas à luz da Bíblia, falando biblicamente a respeito do que é ser homem, é impossível você não tocar no assunto do que é ser de fato, ter uma hombridade de fato, né? E eu acredito, sobretudo, que você exercer uma hombridade é você, sobretudo, exercer a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso principal modelo de hombridade que nós tivemos na Terra, né? Que foi o próprio Jesus. Enquanto homem, sendo Deus, ao mesmo tempo que era homem, também era Deus. E como um homem exerceu muito bem o seu papel. Primeiro, sendo filho, né? Ele foi um ótimo filho para sua mãe, para seu pai. Segundo, sendo um homem que na cidade onde ele era muito bem falado, era muito bem estimado. E quando cresceu, quando teve que desenvolver o seu propósito, não fugiu disso. Então, para mim, em primeiro lugar, desenvolver uma hombridade é você, sobretudo, desenvolver o seu propósito que Deus te deu para você cumprir. Porque nada mais do que talvez eu poderia definir assim, do que não ser homem é você fugir do que Deus colocou para você. Então, você assumir aquilo que Deus te deu como responsabilidade, como autoridade para desenvolver, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja na igreja.
Eu acho que esse é um dos principais balizadores do que de fato é estar exercendo a sua hombridade, né? É, verdade, Bruno, eu concordo com isso. E eu acho que, até nesse tempo que a gente tá vivendo aqui, eu acho que a palavra ser homem, eu acho que essa frase ser homem, eu acho que tá tão banalizada, porque é tão fácil você, pelo menos a minha visão, né, o que eu vejo hoje nas redes sociais, eu sempre falo aqui de rede social, né, pela TV, tudo que a gente vê, eu acho que no começo a gente foi ensinado que homem não chorava, tem até uma música aí muito, muito famosa, né, que o homem não chorava. Você não serve pra mim nem pro Gabriel, não. Pro meu marido não serve mesmo. Então, assim, que homem não chorava, para o homem ser homem de verdade, ele tem que ser tóxico, ele tem que ser forte, tem que mandar na esposa, tem que mandar nos filhos, tem que mandar de um lado, no lar, de certa forma. Mas, assim, como o Bruno falou, vocês têm uma grande referência, que é Cristo, né? E hoje a gente entra num cenário diferente. Que homem pode chorar, que homem pode usar cropped, é um assunto meio polêmico aqui. Mas assim, que homem pode usar cropped, homem pode se maquiar, homem pode usar cabelo do jeito que ele quiser. Então, assim, acaba que confunde, eu acho que essa geração. Homem pode dançar na igreja? Pode... Espera. Eita, Giovanni! Vamos falar, né? Vamos falar, né? Ah, sim, vocês estão liberados aí. Até porque a gente convidou vocês para ter uma certa opinião. Sabe, a gente tem a nossa opinião. Mas Gabriel tem a opinião dele, Bruno tem a opinião dele. Eu queria ouvir Gabriel agora, né? Não, um lindo maravilhoso. Queria ver essa sua jornada, né? Como eu tinha comentado com você sobre esse tema. Mas assim, como eu já tinha comentado com eles antes, Gabriel e Bruno são muito diferentes. Então, isso é que é o legal dessa conversa, entendeu? Eles acreditam no mesmo Senhor, tem a palavra como base, mas assim, tem temperamentos diferentes, tem jeitos diferentes. Então, eu queria ouvir Gabriel agora. Vamos lá. Eu concordo com muita coisa aqui que o Bruno falou. Eu acho que, principalmente, essa questão sobre o homem não poder demonstrar os seus sentimentos. Eu acho que existem muitos homens, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos, que pelo fato da sociedade impor muito que o homem tem que ser aquele cara machão, aquele cara super tóxico, aquele cara super mulherengo, muitos homens têm essa dificuldade de expor seus sentimentos, entendeu? Sim. Então, assim, no meu caso, eu não tive um exemplo muito claro, assim, de homem, né? Tive o meu pai, mas o meu pai foi aquele tipo de homem que traía minha mãe, que, enfim, saía pra farrar, não tinha hora pra voltar. Sempre foi, isso eu não posso reclamar dele, sempre foi uma pessoa que presente em casa. Os momentos que ele estava em casa, ele era presente. Tentava dar carinho para os filhos, tentava suprir com as compras de casa, com os afazeres de casa, mas o papel, essa questão de ser o cuidador da família, eu não tive esse exemplo. Então, assim, eu sempre fui criado com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha avó, com a minha tia, e tive muito essa figura de mulheres na minha casa, entendeu? Então, assim, hoje o meu maior exemplo é a minha mãe. Minha mãe fez o papel de mãe, fez o papel de pai dentro de casa. Isso era para ter acontecido? Não. O homem, ele tem um papel fundamental como pai na vida dos seus filhos, né? Mas assim, eu agradeço a Deus pela minha mãe e eu sempre busquei, desde quando eu conheci o Senhor, ter essa referência para mim. Porque sempre foi um sonho meu casar, sempre foi um sonho meu ter filhos, sempre foi um sonho meu constituir uma família. Então, para isso, eu necessitava de um exemplo. Então, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, a entender sobre a intimidade, a gente tem um grande exemplo na Bíblia que a gente pode seguir. E eu poderia muito bem ter fugido disso, mas eu encontrei em Deus, Pai, alguém que eu pudesse ter como referência para a minha vida. Não tive essa referência com meu pai terreno, mas eu tive essa experiência e busco todos os dias com meu pai celestial, né? Então, minha mãe sempre teve esse papel de, depois que ela se separou do meu pai, que a gente morava em Aracaju, veio morar aqui em Maceió, de segurar as pontas e ser meio que o homem dentro de casa. E eu acredito que é a história de muita gente. É a realidade de muitas pessoas. É a realidade de muita gente. Então, assim,
Quando eu comecei a conhecer o Senhor e a ler sobre Ele, quem Ele era, e eu comecei a identificar isso na igreja falando, né, porque nós somos cristãos, eu comecei a buscar certas referências em alguns pastores que eu achava que tinha uma semelhança, assim, de um homem de Deus. Então, assim, sempre buscava conversar, sempre buscava estar perto deles, para me desenvolver essa parte masculina, né, dentro da minha casa. E aí eu fui tendo entendimento de que, tá, beleza, eu não tinha mais meu pai presente. Hoje meu pai faleceu, né? Então, assim, eu não tive mais esse contato com ele. E aí eu fui buscando dentro da minha casa ser referência para as minhas irmãs, ser referência para minha mãe. Então, assim, foi uma busca em Deus que eu tive. E graças a Deus, assim, não tive nenhuma sequela, né? Sou um homem muito bem casado com a minha esposa. Daqui a pouco vem os filhos. A minha família vai crescer. Então, assim, Deus tem feito isso na minha vida. E, assim, acredito que Ele quer fazer com muitos homens dentro da igreja também. Amor, isso é muito interessante que você falou sobre ter uma referência de pai, né? Nessa construção da infância. Bruno, você teve essa referência de pai, assim, desse modelo de você ser um homem que respeita a sua família, sua esposa, que até, acho que até mais fundo, né? Uhum. Hoje a gente tem falado muito, né, nos tempos de hoje, sobre o feminismo, onde a mulher quer se igualar ao homem, né? Então, assim, a mulher é igual ao homem, coisa que eu não concordo. Também que é um assunto para próximos podcasts. Mas eu queria saber de você, Bruno, se você teve essa referência aí dentro de casa. Não. Uma vez eu estava numa sala de aula, a gente estava dando uma palestra sobre alguma coisa, e a gente fez uma pergunta, né? Quantos aqui tem pai e mãe juntos, né? Morando juntos e tal? 90% levantou, 90% levantou dizendo que não tinha esse pai e a mãe, né? E os que tinham, a maioria era o padrasto, não era nem mais um pai, já era um segundo casamento da mãe, um terceiro casamento. Então, infelizmente, a gente como sociedade, né? A gente vive um sério problema, que é a falta do pai dentro de casa. E comigo não foi diferente. Eu cresci igual o Gabriel, com essa referência, né, do pai muito distante, né, aquele pai que logo cedo se separou da minha mãe. Eu, quando tinha meus 4 para 5 anos, se separaram. E um pai que veio aí, que tá hoje talvez no seu, sei lá, 5º casamento, né? Então, assim, a ideia que foi passada para mim, né? Eu digo que se não fosse Jesus, talvez eu teria seguido os mesmos passos, os mesmos caminhos, né? Porque a minha mãe, que era a minha única base, assim, de crente, de evangelho que eu tinha na minha vida, ela faleceu quando eu tinha 11 anos. Então, toda a minha estrutura emocional foi firmada por pessoas que não eram cristãs, né? Então, assim, eu tinha tudo para talvez seguir os mesmos passos do meu pai. Então, o que eu digo é sempre assim, se não fosse Jesus, cara, hoje talvez estaria muito, muito perdido, assim, né? Porque o meu casamento é porque o Senhor manteve, porque o início do meu casamento foi muito difícil, devido a toda esse bug, né, que é na minha cabeça, assim, do que é ser o papel do homem na família. Eu não tinha isso. Então, muitas das vezes, a Babi que assumia as rédeas da nossa casa, no início do nosso casamento, muitas vezes, e eu me comportava ali de uma forma muito passiva, né? E Babi também, ela pode falar isso também um pouco mais, ela teve a mesma situação de mim, né? Ela não teve o pai presente, então a mãe que tomava as rédeas. Então, assim, imagine uma mulher recém-casada que tem como uma figura de mãe a mulher que toma a frente, a mulher que faz as coisas, e eu, como homem recém-casado, não tinha uma figura de pai que tomava a frente, que fazia as coisas, que tomava decisões. Então, foi muito complexo para o nosso início de casamento, e eu digo que se não fosse o Senhor, cara, assim, e as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para nos ajudar, para nos aconselhar, teria sido muito difícil, justamente por eu não ter tido essa figura paterna, né, que me orientasse. Mas também eu abro espaço para, talvez quem está nos ouvindo, que se identifica com isso, não se colocar na posição de vítima, né? Sim, isso é muito importante. Tipo assim, eu não tive meu pai, eu não... Por isso eu sou assim. né? Por isso que eu sou assim e tal. E uma vez eu estava escutando uma palavra do Israel Subirá, o filho do pastor Luciano, né? E ele contando assim, quem puder ouvir, acho que quem já ouviu também sabe, que o pastor Luciano foi um pai assim, né? Excelente.
E eu falava, Senhor, eu queria tanto ter um pai assim. E Babi tava grávida nessa época, quando eu tava ouvindo isso. E aí foi muito claro, a voz de Deus falando comigo assim, Bruno, você não teve um pai assim, mas você pode ser um pai assim. Aham. Né? Então, tipo assim, eu acho que o principal elemento, acho que o ponto-chave da nossa vida é quando a gente sai dessa barreira de vitimismo, tipo, eu não tive, né, Gabriel? Não tive esse pai, eu não tive, como é que eu vou ser um esposo se eu não tive um esposo dentro da minha casa pra mostrar como é que é? Cara, eu agora sou o esposo, então eu vou ser pra minha mulher o esposo que meu pai não foi pra minha mãe. Eu vou ser para o meu filho o pai que o meu pai não foi para mim. Então, assim, eu acho que o ponto principal é esse, né? A gente não assumir esse papel de vítima, porque é muito perigoso, né? Muito perigoso. A gente assumir, tipo assim, eu não tive, e aí acaba que a gente se Vai deixando levar, se conformando, se conseguir. formando e nunca progredindo, né? E causa até divórcios, né? Isso, Filhos traumatizados, com brigas. exatamente. Dentro de casa. Exatamente, exatamente. Isso aí foi um ponto bem. Exatamente. E aí quando eu passei a entender, né, qual era o meu papel assim como marido, eu descobri que a gente como homem dentro da casa, a gente tem alguns papéis, né? Que é proteger, promover a nossa esposa, promover os nossos filhos, procriar, né? Porque hoje, tipo assim, a gente tá muito, não, quero ser pai de pet, ter 2 cachorros, Eu quero fazer tudo na minha vida e a última coisa que eu quero é casar e ter filho. Então, assim, talvez esse homem pós-moderno, né, essa visão da hombridade pós-moderna tá trazendo muito isso, né? O pai de planta, é o pai de pet. Aham. Não, cara, Deus chamou você para ser pai de criança, pai de homem, pai de mulher, pai de gente. Né? Então, eu acho que isso... E assumir mesmo a sua responsabilidade como homem. E isso fala muito, né? Por exemplo, assim, é muito mais fácil ter responsabilidade com a planta do que você ter responsabilidade com a criança. Muito mais fácil, né? É, E até mais barato, como dizem. é só você aguar ela ali todos os dias, né? Não fala, né? Não tem sentimento, não irrita, não tira você do sério, não faz você crescer, não faz você né, desenvolver, se esticar. Então, assim, eu acho que essa talvez uma das coisas que essa humanidade pós-moderna que tem colocado muito na cabeça dos homens é essa fuga da responsabilidade. Né? Essa fuga da responsabilidade é o que tem destruído os homens, porque, cara, Deus chamou os homens para assumir responsabilidade. Deus, quando chama Adão, que o trabalho foi estabelecido antes da queda, não foi depois da queda. Então, quando Deus chama Adão e pede para ele cuidar do jardim, guardar e cultivar, ele deu uma responsabilidade para Adão. Então, a primeira coisa que Deus dá para o homem não foi uma mulher, foi uma responsabilidade. Verdade. E o homem pós-moderno está fazendo exatamente o contrário. Ele está deixando de lado essa responsabilidade. Então, eu acredito que isso é o principal problema hoje da hombridade, sabe? É fugir dessa responsabilidade, né? E, inclusive, até um vídeo que estourou aí uns meses atrás do Caio Castro falando, né? Que sobre a questão de pagar tudo mais. Cara, isso nada mais é do que um homem. Eu não tô falando somente dele, desse ator, principalmente. Eu tô falando da situação, com sociedade no geral. É o clamor do homem dizendo, eu não quero assumir as responsabilidades. É isso. Verdade. Eu concordo com isso. Né? Eu não quero assumir as responsabilidades. Eu acho que o ponto é esse. Eu concordo, Bruno, eu concordo com você. E eu falei que vocês eram tão diferentes assim, né? Em personalidades, mas assim, com os mesmos exemplos em casa. Então, como é importante você ter uma base em casa? Isso não te... E vamos lá, eu acho que eu posso até ir mais profundo. O quão é importante você ter uma família estruturada em casa, sabe? O Gabriel não é pai ainda, nós não somos pais ainda, mas assim, Bruno e Babu já são. Então, assim, pelo fato de Bruno não ter uma referência paterna, hoje ele precisa reproduzir isso para o Eleazar. Então, o Eleazar vai reproduzir o que ele aprendeu com o Bruno, com os filhos. Então, assim, é uma cadeia, né, Bruno? E é interessante que o Eleazar ele vai aprender com o Bruno, não vai ser com o seu pai. Tipo, não vai existir nenhuma atitude do seu pai, vai existir o Bruno. Exatamente. Do Bruno. Exatamente. Cara, e hoje eu acho que, até por essa questão do relacionamento, né, falando assim tudo, eu como mulher, hoje eu percebo que os homens estão bem mais atuados, sabe? Com medo. Falando de relacionamento, as mulheres que têm que tomar as decisões, as mulheres que têm que ir atrás, as mulheres que têm que correr. E eu percebo isso, esse medo de responsabilidade que os homens têm de chegar na mulher, de correr atrás mesmo, como era antigamente. Hoje a gente não vê isso. Hoje a moda é a mulher pedir em casamento, é a mulher ir atrás. E, tipo, se a mulher fizer isso, como você é brega, os tempos mudaram. E pra mim isso não é moda pra mim.
sabe? Eu acho que o homem tem que ir atrás mesmo, pelo menos é a minha opinião. E vocês casados, né? Não sei se vocês sofreram essa questão de, antes de casar, sabe? Essa pressão de tipo, cara, faz isso, vai. É isso que você tem que fazer, não espera, sabe? A mulher ir atrás. Eu percebo até na igreja, eu falo do modo geral. Tem muitas meninas querendo casar, sabe? Querendo construir família e os homens estão indo para trás. Uhum. Isso é importante em relação a relacionamento, é até um pouco perigoso, porque tem também que é pra frente demais, né? Exatamente. No mundo cristão que a gente vive, às vezes os meninos é tão pra frente que é pra frente com todo mundo, né? É verdade. Que não pode. Sim. A gente tem que ser muito equilibrado quanto a isso, porque, de fato, eu concordo com você, tá? E isso vai muito do que a gente acabou de falar, né? Infelizmente, essa nossa geração de hoje, né? Tipo assim, a geração talvez dos anos 2000 em diante, é uma geração muito com carência paterna, cara. Né? A gente já trabalhou muito tempo com jovens, a gente sabe disso, que a maioria dos problemas das meninas das igrejas é a falta de um pai, sabe? Dos meninos que não sabem lidar com as meninas é porque não teve um pai, né? E a mãe acaba exercendo esse papel de pai, né? Isso. Que é pai e mãe, que infelizmente é a tarefa mais frustrante da vida. Porque uma mãe nunca, por mais que ela seja dedicada, por mais que ela seja forte, guerreira, né, que ela saia cedo para trabalhar, ela nunca vai conseguir exercer o papel de um pai. Nunca. Só quem consegue construir numa criança, num adolescente, num adulto, uma imagem de um pai é um pai. Eu tava lendo até essa semana, acho que foi no vídeo que eu vi, não sei se era uma psicóloga, eu não lembro agora, mas falando diretamente para as meninas, né, que tipo assim, o pai ele precisa correr atrás de fazer e moldar o caráter da sua filha até os 12 anos. Depois dos 12 anos, acabou. Ele não consegue fazer mais nada, entendeu? Então a importância de você realmente ser um pai para o seu filho, para sua filha, né? Acho que eu posso falar um pouquinho dessa questão, até que o Bruno falou, né, sobre a questão de se vitimizar, né? Eu tive um péssimo exemplo em casa de como ser um homem. E se você olhar a trajetória do meu pai e olhar a minha trajetória, eu sou completamente o oposto do meu pai. Entendeu? Meu pai era uma pessoa mulherenga, eu não suporto o cara que é assim, entendeu? Meu pai usava drogas, eu não suporto. Meu pai traía minha mãe, eu não suporto. Nada disso eu suporto, entendeu? Então, assim, poderia também cair nessa pilha, porque meu pai não fez assim, porque meu pai não é assim. Mas, cara, quando você conhece a palavra e você permite que essa palavra, ela mude, ela vai mudar você por completo. Seja você quem você achar que é. Sim. E um exemplo que eu posso dar aqui pra vocês foi quando eu fui casar, né? A gente tava naquela expectativa toda. Não, vou dar um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Eu e a Thay, a gente namorava, né? E a gente teve que, enfim, chegou a terminar. Foi um término até legal. O último, né? Porque foram vários tempos. Foi, mas foi assim, o blaster. Foi o término. A gente conversou e tal, viu que não dava certo e tal. Aquele término amigável, né? Só que também entra aquela questão da carência, né? Que tipo assim, das outras vezes que a gente terminava, e tipo assim, ai, não quero ficar sozinho, aí ficava conversando aqui, conversando ali, enfim. E aí chegou na época que eu tava solteiro, né? E aí eu coloquei na minha mente, assim, no meu coração, de que, tipo assim, cara, eu só quero namorar agora pra casar, não quero perder mais tempo. Eu já tava, acho que fazendo 25 anos, se eu não me engano, não era isso. E aí foi quando, um dia específico assim, enfim, já tinha acontecido algumas coisas e eu disse, cara, eu comecei a pensar na Thay, meu Deus, eu acho que tem que ser ela mesma, é uma pessoa que já me conhece. A Thay já tava, tipo assim, super desenvolvida assim em Deus, fazendo várias coisas. Eu também tava muito envolvido. E aí, eu já não tava mais com aquele, tipo, aquela pensamento de carência, eu preciso encontrar alguém. Não, eu tava certo que eu precisava encontrar alguém pra namorar e casar. E aprove ao Senhor ter trazido, né, a minha esposa novamente. E aí falei com ela, e na época que eu falei com ela pra gente voltar, eu falei pra ela, disse, olha, quero voltar, não quero voltar pra estar de conversinha, quero voltar pra gente namorar, noivar, a gente casar, em pelo menos um ano. E eu tava assim, super ferrado financeiramente, a Thay também tava ferrada financeiramente.
Só que isso não foi um empecilho para que eu deixasse, para que a gente deixasse de tomar esse passo de fé, né? O nosso casamento foi muito abençoado. Quem teve a oportunidade de ir, de assistir, foi muito abençoado. O Senhor estava realmente presente. Mas tudo isso partiu de uma decisão, primeiramente minha. Decidi que era o casal Racional, né, amor? racional, justamente. Às vezes os caras querem, meu Deus, encontrar a mulher do sonho, sendo que não tem a mulher do sonho. Gente, isso é real, não tem mulher do sonho. Existe a mulher que você tem que olhar e, cara, ela descreve tudo o que tá aqui na Bíblia, descreve, é uma mulher de Deus, é uma mulher que ora, é uma mulher que busca, tem tudo pra, ao invés de atrasar a minha vida, eu colocar a minha vida pra frente, então é ela que eu vou casar, pronto, acabou. Conversei com ela, me conversou e tal. Chegamos à programação do casamento, aquela coisa toda, aquela ansiedade toda. E aí chegou a época que a gente casou. E eu lembro que na época que eu tava casando, antes de eu casar, eu tava fazendo academia, tava, né, super tentando deixar o meu corpo super esbelto pra minha Outra, menina, esposa. tem que ter atração. Você tem que ter atração pela pessoa. Em nome de Jesus, isso é importante, viu? E aí, Não só atração. não só atração, e nem escolher demais, porque esse negócio de, tipo assim, olhar só atração Não. é a Mas assim, patrãozinha. é verdade. Não existe. Não, em nome de Jesus. Menino. Às vezes a menina é linda, mas meu Deus do céu, Quando abre a boca, sem. Ai, depois vai ter feminilidade à luz da palavra. Vamos convidar mais meninas. Verdade. Só pra concluir aqui. de vida. Aí eu lembro que eu tava fazendo academia pra ficar super. Eu lembro que. Não, precisa não, eu posso. Eu lembro que eu tava fazendo academia pra ficar super esbelto pra minha esposa. E aí tinha um cara que acabou se tornando um colega lá da academia. E tipo assim, ele ficou sabendo que eu ia casar. Ele perguntou: rapaz, tem certeza que você vai casar? E casamento é muita responsabilidade. É muita coisa que você precisa abrir mão. E eu falei pra ele: é justamente por isso que eu quero casar. Eu quero receber essa responsabilidade. Quero me casar com a minha esposa, quero ter filho, quero realmente ser uma referência de pai, justamente como o Bruno falou, ser uma referência de pai para o pai que eu não tive, ser o pai para o meu filho, ser esse exemplo para o meu filho, né? Um exemplo de um ótimo pai. E aí eu lembro que a gente casou, lua de mel, naquela coisa toda maravilhosa, quando voltou da lua de mel, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu já tava com tudo doce já. Caminhando, mas estava, era a nossa única fonte de renda. E eu me vi assim, desesperado. Acho que, tipo assim, era, sei lá, 4 de janeiro. O aluguel só ia começar a pagar em fevereiro, mas eu já estava aflito no dia 4 de janeiro, perguntando: Senhor, como que eu vou pagar minhas contas dentro de casa? Como que eu vou prover o alimento para minha casa? Então, quando eu casei, eu já casei certo, que eu seria o provedor da minha esposa, da minha casa. E eu fiquei com aquele negócio, meu Deus. E eu fui conversar com quem? Com a minha mãe. Graças a Deus, assim, tenho essa ótima comunicação com a minha mãe, de poder conversar com ela. Queria que fosse meu pai? Queria, mas é o que tá tendo é a minha mãe. Minha mãe. A mulher sabe. Sabe? Aí eu falei pra ela: mãe, como é que vai ser agora? Porque na época que eu tava sem dinheiro, eu tava morando com a minha mãe, né? Então, assim, a família era ali, era aqui, mas sabia que o aluguel era ela que pagava, algumas contas. O dia tava pronto. Ela era que assumia. Mas, naquele momento, eu tava na minha casa, casado com a minha esposa, e agora, assim, o que é que eu vou fazer? E aí a minha mãe disse assim: meu filho, o Senhor vai prover, o Senhor nunca deixou a gente passar fome, o Senhor nunca deixou a gente passar necessidade, o Senhor vai prover. Gente, sem mentira nenhuma, foi um mês que eu mais vendi na Tudo Doce, assim, o Senhor fez um milagre na minha vida, e hoje a gente vive isso. Eu entendo essa responsabilidade de prover, tanto é que a Thay sabe, quando o dinheiro tá acabando, eu já fico: meu Deus, o que é que eu preciso fazer? Inclusive, a gente pode aproveitar. Nós sabemos, Nós sabemos, né? Essa mesa aqui literalmente Sabe, A gente não pode deixar de escapar um momento, né? Fazer um mexendo tudo doce. com certeza, gente. Pra você que quer os melhores bolos, os melhores brownie, cookies, tudo pra sua festa, assim, em termos de doce, gente, procurem esse casal. Bruno é fã do cookie, viu? Só pra deixar, né? Não, sou fã de tudo, né? Sou fã de tudo. Era o cookie é o ápice, assim. Tem um tal de um Big Cookie com Nutella, gente. Enfim, vamos voltar Enfim, porque... próximo passo. Se deixar aqui, a gente vai... Então foi isso, gente. Assim, o Senhor proveu na nossa vida, né? E principalmente eu, como
provedor da casa, né? Tipo assim, cara, eu sou o provedor da casa, mas quem provê todas as coisas é o Senhor. É. Então, assim, basta a gente, como homem, se posicionar, colocar na posição como se você é pai, se coloca na sua posição de pai. Se você é esposo, se coloca na sua posição de esposo. Se você é namorado também, cuidado com a mãozinha. É namorado, acabou. E é namorar, noivar e casar, gente. É. Não, Essa mentoria aqui foi. cara, se você começa a namorar com uma menina e você não tem perspectiva de casamento, Já começou errado. já começou a Termine. termina. Por isso que o vai namoro buscar na o seu- adolescência Exatamente. gente, não tem. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Porque, tipo, se o namoro é uma preparação para o casamento, gente, vai viver tua adolescência, vai sair com as tuas amigas para ir pro cinema, estudar, ter uma perspectiva de futuro. Gente, namoro é para casar, não tem pra onde. Eu conheço um relato de algumas meninas que casam muito cedo e pelo fato de ter casado tão cedo, não ter vivido a sua adolescência, chega uma fase no casamento que, tipo assim, tô enjoada de estar casado, quero conhecer Já o vi isso mundo, acontecer. quero conhecer o mundo porque eu não conheci. Casei muito nova, casei muito novo e agora acabou, é divórcio, cada um vai pro seu lado e é isso. É isso aí. Então, no caso, pelo que a gente tá ouvindo do Gabriel aqui, né? Uma característica que você trouxe, Gabriel, faz parte da hombridade, é a provisão. Você entende que o homem deve prover. Gente, eu também entendo assim, de verdade. Também viu? entendo assim. Eu não tô dizendo, eu não acho que a mulher não deva trabalhar fora, principalmente se ela quer e se ela gosta. Não tem nada a ver, mas eu acho que, sinceramente, esse pelo menos na minha casa, né? O Bruno falou um pouco sobre isso. Quando esse peso de responsabilidade saiu das minhas costas, me trouxe muito mais saúde. Porque o fato de saber que, tipo assim, ele vai dar um jeito, me faz descansar. Eu não acho que realmente, isso é uma opinião minha, que as mulheres deveriam ter esse peso, essa responsabilidade. Eu gosto de ser o fato de que, tipo assim, eu tô cooperando, eu me sinto feliz assim. Não que se, por exemplo, a nossa maior fonte de renda viesse de mim, eu ficaria mal com isso. Acredito que você também não, né, Bruna? Acho que não é sobre isso. Mas saber que você tem uma pessoa do seu lado que tem a hombridade de que vai dar tudo de si, isso tira o peso nas nossas costas. Não é sobre o quanto ganha, né? Mas é sobre isso, sobre saber que vai dar tudo de si. Sobre essa responsabilidade que o Bruno falou. Agora, eu tenho a impressão que parece que a gente, ser humano, foi programado, sei lá, assim, por Deus, de fato, para que o homem seja esse cara, de fato, que vai atrás, cara. É. Eu tava assistindo até com a Babi esses dias uma série de... Esqueci agora o nome. Mas era uma série que ensinava como lidar com dinheiro. Né? E aí ele tem vários casais. Ele é tipo um consultor financeiro nos Estados Unidos. Eu esqueci agora o nome. Ele é até um indiano, esse cara. E aí ele vai com vários casais, várias pessoas, até solteiras também, que tem problemas por finanças. E aí ele vai ajudar essa pessoa a se resolver os seus problemas financeiros. E aí ele teve que lidar com um casal que a mulher era super rica, né, amor? Ela tinha muito dinheiro, ela era vendedora e ela trabalhava com vendas, ela ganhava muito dinheiro com vendas. E o esposo ficava em casa com as crianças, né? Só que os dois viviam em pé de guerra, gente. Viviam em pé de guerra. Não que isso seja ruim, né? Mas o que foi que o consultor financeiro trouxe? Ele falou assim, ó, eu acho que seria saudável para essa família se vocês conseguissem uma pessoa para ficar com as crianças e o fulano, que era o marido, saísse para trabalhar também. Porque ele, como homem, olha que o cara que falou isso não é nem crente, ele só trabalha baseado em princípios, né? Que são de Deus, né? Deus colocou esses princípios, né? A palavra fala que tudo que é de bom vem dele, né? Então, assim, esse princípio do homem ir para fora, do homem ir à caça, do homem trazer o mantimento, do homem trazer a provisão para dentro de casa, faltava para aquele rapaz. E quando foi incrível, na primeira conversa que esse consultor financeiro teve com esse casal, eles não conseguiram terminar o programa, de tantas brigas que eles tinham. Foi terrível, eu fiquei com aquela vergonhazinha ali, eu falei, gente, tanto que o próximo episódio eles nem conseguiram gravar com esse casal, porque preferiram não gravar, porque ficou muito feio a cena. E aí, depois de um tempo, quando o consultor financeiro voltou com a solução, dizendo assim, ó, eu acho que ele tem que trabalhar, eu acho que você, como esposa, deve aconselhá-lo ele aí, se ele teve uma conversa particular com a esposa, né?
Cara, acho que foi o quarto episódio, quando voltaram pra conversar com esse casal, o homem tava outro. Não foi, amor? Ele conseguiu um emprego. Ele era engenheiro formado já lá nos Estados Unidos. E ele conseguiu um emprego, assim, acho que o salário dele era $150 mil por ano, porque lá o salário é anual, né? E aí ele tava mega feliz, o casamento deles foi mega feliz. Tanto que a mulher falou assim, eu achava que seria uma consultoria financeira, mas acabou se tornando uma consultoria de família. Porque esse lance de finanças mexe muito com a família. Inclusive, tem um dado, né, que fala que o maior problema de os casais se separarem não é sexo, não é nada, é finanças, né? Os maiores motivos de briga... Sei que é um dos maiores motivos. Não é se é o maior, né? Mas é um dos maiores. Entre os motivos que é causa de separação. E um desses grandes motivos é os homens que deixam sobre a mulher esse peso que a Babi falou, né? A gente tem aqui em casa hoje um mantra, assim, entre a gente. Babi, ela é totalmente livre para trabalhar, mas só se ela quiser, porque ela não precisa. Eu gosto. Né? Ela não precisa. Se ela não quiser trabalhar, ela não precisa. Porque eu assumi essa responsabilidade. Não sei se vocês lembram, a gente falou aqui no início, né? Que eu tinha esse lado passivo quando a gente casou. Né? Disse, Babi, e aí? Cara, chegava o tempo de eu falar, Babi, e aí? Como é que vai ser? Como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai... Cara, ela que tinha que me dar as respostas. E era muito ruim pra você isso, né, amor? Com certeza, muito ruim. E a gente sabe que isso é um reforço, né? Porque eu fui criada pra trabalhar. Eu não fui criada pra ter uma família. Eu não fui... Até por conta da história da minha família. Então a gente realmente... Sempre fomos mulheres, as pessoas dizem fortes, né? Mas a gente sabe que muitas vezes esse mulher forte, na verdade, é um pano, a cortina para uma falta de alinhamento que a gente tem mesmo, bíblico. E Bruno também, né? Ele vivia num ambiente que reforçava isso. Sim. A falta do seu pai, né? Aquela coisa toda. A gente sabe que essas coisas influenciam, fora o pecado. Então, tipo assim, do mesmo jeito que tem o silêncio de Adão, né? Tem a voz... A voz terrível de Eva, né? Vamos dizer assim. Então a gente teve muitos problemas no início do casamento em relação a isso. Mas eu acho que também entra uma questão, né, Bruno, que você falou. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos para o trabalho. O trabalho não veio após a queda, né? Então acho que quando a gente fica ocioso, a gente começa a perder realmente o propósito. E eu falo de trabalho mesmo. Trabalho que você vê resultado. Trabalho que você vê que dá fruto. Você põe a mão, né, e vê o negócio acontecer. Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher. Eu acredito também que, tipo assim, né, em relação ao casal, falando agora de casais, isso pode ser combinado entre o casal, como é que vai ser, né? Um dos pastores que estava lá no curso de casados falou até isso, né? Que a esposa dele ganha mais que ele tá bem resolvido com isso. Mas é interessante que a gente não vê essa crise. Realmente, cada um sabe o seu papel. Então, acho que isso precisa ser discutido, né? O acordado não sai caro. Então, tipo assim, a gente tem um acordo entre nós, eu e Bruno. Pode não ser o acordo de outros casais, mas funciona pra gente. A gente se sente bem assim. E daí vem essa conversa. Sobre o trabalho, eu penso que o homem e mulher foram feitos para trabalho. Mas eu gosto dessa coisa do homem ser provedor. Você também sente a vontade, né, amigo? Você falou sobre isso. Com o homem ser o cabeça, né? A gente sempre ouviu sobre isso, né? Do homem ser o cabeça. Eu também não acho nada de errado o casal decidir que ele quer trabalhar, ela também. Tudo certo. Se vocês se planejam e dá certo, massa. Mas que isso não impeça de vocês chegarem no consenso. Vamos ter um filho. Ah, mas eu não posso porque eu trabalho. Como é que vai ficar? Quem vai cuidar da criança? Vai ser a mesma coisa e você dividido. Então acaba que vai surgindo outros conflitos que não são necessários. Sim. Entendeu? Aí a gente pensa, não vou ter filho, por quê? Eu vou entrar de licença, aí eu vou ficar cortada, eu vou ficar de puerpério, eu vou ficar de repouso. E o homem vai fazer o quê? Então acaba entrando num conflito que não era pra entrar, coisa que o Senhor é um Deus de família mesmo. Então assim, nós mulheres, eu entendo que nós mulheres fomos sim feitas pra gerar, é um dom do Senhor pra nossa vida. Então assim, eu acho que a gente tem que identificar certos papéis, sabe? Isso que o Bruno falou. Homem é o cabeça, ok. E eu também não me sinto nada desconfortável, entendeu? Você é submissa. Gabriel, tem que jogar isso. Eu mando em você. Não, gente, a gente tá só brincando. Nossa, graças a Deus, a gente tinha tudo doce, entendeu? Até porque tudo doce vocês tocam juntos, né? A gente se ajuda. E mexer o que é beleza. Agora vai tem que falar isso, né? Mas assim, a gente se ajuda, a gente é muito feliz. Pra gente acaba sendo uma coisa boa, né? Porque assim, não tem aquela questão de tipo, vou passar o dia todo fora trabalhando e tipo, só vou encontrar a minha esposa à noite, ou vice-versa. Ou
os dois vão trabalhar e só se encontram à noite. Não, a gente se encontra todos Todos os dias, tá sempre junto. Tá E pra sempre gente não é um problema, pelo contrário. A gente aprende mais, a gente se desenvolve mais como casal, briga menos, porque a gente começa a entender um ao outro. Então, acho que a parceria também vale muito nessa hora. Eu só quero talvez ressaltar a minha fala para não ficar algo assim, eu falei, né? Que Babi só trabalha se ela quiser. É uma realidade da minha casa, Sim. né? Tem, claro que tem maridos que talvez tenham um certo tipo de trabalho, né? Que a esposa precisa assim ajudar. Que não consiga Que não- suprir, né, a Isso, necessidade, exatamente. sim. E isso é super comum. Talvez o danoso é o homem estar ocioso. Né? O danoso é isso, é o homem estar em ociosidade, porque nós homens não fomos chamados para estar em ocioso, né? Minha avó até dizia, mente vazia de oficina de diabo. Né? Exatamente, porque a gente foi criado para isso, para estar, né? Mas isso não impede de forma alguma, tá? Eu quero ratificar isso para deixar isso muito claro. Sim. Porque também não quero a mulherada dizendo, não, que tem que trabalhar, meu marido vai ficar em casa sem fazer nada. Também não é sobre Né? isso. Até porque talvez se colocar na ponta do lápis, Babi trabalha muito mais do que eu. Sim, em casa, Em casa, com Eleazar, Com ele cuidando da casa, né? E quantas vezes eu chego às vezes do trabalho, vai fazer alguma misturinha, alguma coisa, chego em casa, como por exemplo, hoje tinha um feijãozinho pronto, né? O processo para fazer o feijão ali é o Eleazar no pé dela o tempo todo, né? É o Eleazar em casa subindo e descendo, agora tá nessa fase linda de subir em todo canto, né? As cadeiras que ele casa ficar tudo desmontada. Quantas renúncias, né, que ela teve de fazer Exatamente. pra escolher servir o seu lar, Exatamente. entendeu? Então, assim, o ponto não é esse, né? Tipo assim, do homem ganhar muito, ganhar pouco, Não é sobre ou isso. pouquíssimo ou muitíssimo. O homem não está ocioso. O homem não foi chamado para estar em ociosidade. Aham. Não, nem homem nem a mulher. Eu acho interessante isso, eu acho que pode trazer o debate para um lugar, assim, que faz parte da conversa, né? Mas, quando a gente falou sobre o acordado não sai caro, isso é muito importante o casal entrar em diálogo. Por quê? Eu vou explicar. A gente vê que muitas mulheres hoje, e muitas pessoas têm essa opinião, né? O homem, ele tem que me ajudar em casa. O homem, ele tem que... Eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, meu pai varria a casa, fazia feijão, enfim. Eu não vejo problema nisso. Pelo contrário, é maravilhoso. Só que não é maravilhoso quando vai pro fato de que, tipo assim, você tem que me ajudar. E a mulher começa a se sentir mal, achar que realmente é uma responsabilidade sobrecarregada, é uma responsabilidade do marido, e aquele marido às vezes não corresponde àquilo que ela quer, e aí ela começa a subjugar. E eu já pequei nisso. Até eu ter uma conversa com meu marido e ele dizer, eu odeio lavar prato, Bárbara, eu não gosto. E eu fiquei, tipo, e agora? Mas você tem que gostar. Não, ele não... Muito interessante isso, porque, tipo assim, tem pessoas, às vezes, a gente tem isso muito resolvido aqui em casa, né? Em relação à criação de filhos, né? Plano, enfim. A gente conversa muito sobre... Se eu me sentir sobrecarregada, Bruno, realmente eu preciso que você chegue aqui, nesse ponto aqui agora, eu preciso de ajuda. Mas, no geral, a gente tem uma conversa que é muito... Bem aquela coisa, né? Papéis bem definidos. Sim. Então, no dia que o Bruno me disse que não gostava de lavar prato, eu fiquei, mas como assim? Homem tem que gostar de lavar prato também, porque eu fui ensinada a lavar prato. Mas aí, uma vez, eu conversando com a minha mãe, ela nunca lavou prato, gente. Assim, que eu falo nunca lavou prato, minha mãe sempre trabalhou fora e sempre pagou pessoas pra fazer isso. Ela faz. Mas a minha mãe não gosta, minha mãe não suporta arrumar a casa. E depois eu fiquei pensando, cara, ela não tem o direito de não gostar também? Se eu digo que lugar de mulher em todo lugar, essa é a fala hoje, né? Lugar, eita lasqueira. Lugar de mulher em onde ela quiser. Então, se eu digo isso, e eu obrigo a minha mãe, que não gosta, ela não gosta de fazer tarefas domésticas, a fazer tarefas domésticas, eu também não tô sendo justa. Então, no dia que o Bruno começou a dizer pra mim que não gostava de fazer as coisas de casa, enfim, eu me senti afrontada, entendeu? Porque, tipo assim, nossa, ele tem que gostar, entende? Esse circunciso. Pois é, quem é esse? Como é que ele ousa ele não gostar, entendeu? E aí, minha mãe, ela nunca gostou de fazer as coisas de casa. Minha mãe sempre trabalhou fora. Gosta de trabalhar fora, né? Bruno sabe. Trabalhou, viajou a vida inteira. Me criou assim. E não gostava de fazer as coisas de casa. E ela pagava uma pessoa. E aí, eu fiquei pensando, tá, minha mãe, ela tem o direito de não gostar. Porque ela trabalha fora. O meu marido, ele é obrigado a gostar? Então, não é sobre homem e mulher. Por isso que eu falo que é importante conversar.
veja aí na sua casa, com o seu esposo, enfim. Se você não casou ainda, converse com o seu noivo, com a sua noiva. Porque isso são coisas que, às vezes, é motivo de briga no dia a dia e pode se resolver de uma forma simples. Se o Bruno conseguir pagar uma pessoa para vir aqui fazer umas faxinas, ele vai ficar muito feliz e ele tá trabalhando para isso. A gente conversa sobre isso, entendeu? Porque eu quero ficar livre para fazer umas outras coisas. O que não pode também, Babi, é tipo assim, um cara dizer: ah, eu não gosto de lavar prato, eu não gosto de passar pano na casa, fazer alguma coisa do tipo assim, mas também ficar, assim, de perna pra cima o tempo todo, Enquanto a mulher tá enquanto a mulher faz tudo, e nem o tapa no abrão dá pra conseguir botar outro sofá dentro de casa, Exatamente. né? Aí já parte pra um outro extremo, né? Tipo, você não gosta de lavar a louça, não gosta de passar pano, mas também não gosta de trabalhar, meu amigo. Ai, amor. Tome jeito. Pelo varão, viu? Tome jeito, se aprume e vá prover a sua esposa, vá prover a sua família, porque ela depende de você. Eu acredito mesmo que o segredo de tudo é, como a Babi falou, o diálogo mesmo. Conversar, sentar e conversar, definir algumas coisas, o casamento, entendeu? Lá em casa, como eu já falei, a gente fala muito sobre o casamento porque é a nossa experiência pessoal. Mas assim, para homens solteiros também. Eu e Gabriel, como a gente trabalha junto, a gente divide as atividades. Então, assim, a gente tá sempre junto. Então, eu faço uma coisa que eu sou mais habituada a fazer, que é os pratos, Gabriel fica mais com a casa, e tá tudo certo. Tem vezes que a gente a gente faz uns certas negociações. É verdade, bicho. Mas assim, é isso, galera. E assim, para os homens solteiros também, isso é muito importante, né, Bruno? Tipo, não é só para os homens casados. Se você ainda não é casado, se você tá nesse caminho do casamento, ou é uma pessoa solteira, mora com a sua mãe, é tão importante você ter esses princípios, né? Com o Senhor mesmo, como o Bruno falou no começo, que o exemplo de tudo é Cristo, né, Bruno? Então, independente se você é casado ou solteiro, tenha Cristo como base. Eu acho que esse é o segredo de tudo no século que a gente está vivendo. Né? Cristo é o segredo de tudo, ele é o maior modelo. Se você não tem uma figura paterna em casa, se você não teve uma figura paterna hoje na sua vida, Olhe pra você Jesus. tem Cristo. Exatamente, olhe para Jesus. E não siga, né, as instruções que o mundo está ditando, né? Isso. Para vocês que são homens. E isso é interessante porque às vezes a gente começa a gente casa apaixonado, mas depois parece que a gente esquece que a gente casou com aquela pessoa do jeito que ela era mesmo. E aí você começa a idealizar o homem que você queria. Você queria um homem que, tipo, lavasse prato, um homem que fosse de determinada maneira, ou um homem que gostasse de futebol, ou um homem que não gostasse de futebol. Homem Enfim. que sempre guarda a toalha, não deixa nunca jogar em cima da cama. Molhada. Enfim, e outras coisas que a gente vai idealizando da mesma forma os homens. Idealiza aquela mulher e acha que casa com uma mulher que tá no ideal da cabeça dele, entendeu? Mas a real é totalmente diferente, na verdade. Convivendo, a gente sabe. É por isso que é preciso conversar e voltar ao que é essencial, como você falou, né? Quais são os valores? Quais são os princípios? O que é que a gente pode... O que é inegociável e o que a gente pode ajustar aqui dentro desse casamento, entendeu? O que é inegociável é o nosso caráter. É estar ali diante de Jesus. É a conversa de tipo... E aí, vamos, ó, eu sinto que você tá faltando nessa área aqui. Eu sinto que você A gente precisa alinhar, né? Enfim, é importante sempre estar trazendo isso para que realmente a gente possa ser uma... Como é que eu posso dizer? Um trampolim para o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso homem ser homem realmente à luz da Bíblia e o homem que Deus aprova e a nossa esposa seja uma mulher que Deus aprova também. Sim. Que é a gente que faz esse papel, né? Sim. De realmente ajudar, de realmente impulsionar a pessoa. E às vezes a gente faz o papel contrário, né? Tipo assim, de destruir, tipo aquele homem ou aquela mulher. Gente, eu acho que vai ter masculinidade à luz da palavra 2, viu? Porque se deixar, eu acho que Parte esse dois. é o nosso podcast. Acho que é o maior podcast que a gente já gravou. E assim, se vocês tiverem alguma experiência que quer compartilhar com a gente, algum testemunho, fala com a gente nas nossas redes sociais. A gente já disponibilizou lá pra vocês. Tá bom? A gente vai finalizar aqui. Mas assim, gente, vamos ver, né? Se vocês pedirem aí a parte 2, quem sabe, né, Bruno? É. Bruno lançou aí alguns temas, algumas questões aí que Nem precisam foi, então pô. Mas enfim, gente, a gente tá muito feliz por esse tempo, né? Por essa mesa, que a gente sabe que é bem necessária, tanto para homens quanto para mulheres. É muito necessário. Tá bom, minhas amigas? Um beijo para vocês. Muito obrigada por nos ouvirem. Meninas, obrigada. Eu que agradeço, gente. Vamos ver, né? Se eles vão voltar, dependendo aqui do feedback de vocês. Dependendo do cachê, né? É verdade. Vocês que são os investidores. Estão trabalhando para ver se
Um beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Vocês. Tchau, tchau.